Pessoal, vamos lá, já temos quórum, felizmente. Eu peço perdão pelo atraso, vocês viram que nós temos o Arthur Ávila que está aqui visitando a Unicamp hoje, e ele participará de um evento aqui nesse auditório, tão logo a gente encerre a congregação. Não é é só um estímulo para que a gente termine cedo, mas é claro que as coisas têm que ser discutidas com a devida seriedade, então isso não é um motivo para que as pessoas deixem de se manifestar. Eu gostaria de dar boas-vindas aos novos representantes discentes. Estão aqui os representantes? Temos vários representantes aqui. Nós temos o Wagner da Rocha e a Gabriela Servidoni da graduação, que são titulares, e o Ian de Paula, que é suplente. O Ian de Paula. E da pós-graduação a gente tem o Charles de Almeida e o Ricardo Watanabe, que são titulares, e o Daniel Ibanez, que é suplente. E eu informo também que houve a homologação no Consul da eleição para a segunda vaga de suplente da categoria NS6, e o representante é o professor Jorg Schleicher. Ok. Oi? Que não pôde vir hoje. Ok, então eu pergunto se alguém quer se inscrever no expediente, quer fazer alguma... Pode. Vou começar com o Jean, depois eu pergunto. Bom, boa tarde, eu não quero me alongar muito, não vou, mas eu queria saber se o senhor teria alguma informação para passar para a gente, que o Caio, isso aconteceu na época do Caio ainda, né? Que era sobre o caso do ovo, da alvada. E eu sei que foi feita uma sindicância e ele eu questionei uma vez ele sobre isso, mas disse que ia apresentar o resultado para a gente e não apresentou. Então eu queria saber se o senhor sabe alguma coisa, se teria algo... do ovo? Do caso do Sr. Márcio. Do caso do professor. Se você teria alguma informação sobre isso? Jaime, eu prometo que eu terei isso tão cedo quanto possível. Sim. Mas eu não tenho. Neste momento eu não tenho. Então eu investigo isso e trago na próxima congregação, com certeza. Desculpa, como é que você chama? Wagner. Eu sou o Thiago, eu sou o antigo representante discente da graduação. Eu tenho uma dúvida quanto à duração do mandato, porque não completou um ano de mandato da representação minha e do Vladimir. E aí, já nessa reunião de ano, foi convocada os novos representantes, sendo que não terminou todas as reuniões ordinárias do ano. Como os últimos representantes, eles participaram de todas as reuniões ordinárias do ano, que é o programado para ter esse feito. Eu, de fato, não acompanhei isso, porque eu entrei no cargo de diretor em novembro, não chega a ter um mês, então eu não acompanhei essa transição, a transição anterior. Eu conversei com a Luciana Gouveia na manhã de hoje sobre esse assunto em particular, e ela me disse que o mandato havia encerrado em novembro. E, portanto, enquanto isso não tinha sido homologado pelo Consul, os representantes antigos permaneciam no cargo. Mas que, uma vez que isso já veio do Consul, a gente já teria que dar posse aos representantes novos. Essa foi a informação que a TU me deu hoje de manhã. Infelizmente, ela não está aqui para prestar esse esclarecimento, mas se você quiser nos procurar na diretoria, a gente pode conferir essas informações perfeitamente. Eu não sei. Na eleição passada, que foi também nessa época, entre outubro e novembro, né, que eu e o Vladimir, assim que saiu a divulgação da eleição, né, se fosse para a gente tomar posse, o Douglas não poderia ter participado das últimas reuniões, quando foi discutido a questão da contratação do professor específico para a vaga de ensino de matemática, enfim, mas que a representação antiga que foi convocada e não nós. O que acontece é assim, há uma votação e depois isso tem que ser homologado no Consul. Então, enquanto não ocorre essa homologação, e essa homologação pode demorar mais ou menos tempo, dependendo da data da eleição e da data da reunião do Consul, mas enquanto isso não é homologado no Consul, os representantes que já vinham
fazendo parte da congregação permanecem. Uma vez que é homologado no Consul, aí não há outra alternativa senão dar posse aos novos representantes. Então, de novo, se você quiser dar um pulo na diretoria, a gente pode olhar essas datas com mais detalhes e descobrir como, quando que aconteceu cada transição, quando foi cada reunião do Consul. A gente pode tirar todas as dúvidas relacionadas a isso. Mas eu tive uma reunião hoje cedo com a Luciana e ela me assegurou que, uma vez aprovado, uma vez homologado pelo Consul, não havia como manter os representantes antigos, a gente era obrigado a substituí-los pelos novos. Fala. Mas eu acho que quando você elege uma representação, eles têm um mandato de tanto a tanto. Eles têm um período de mandato. Eu não sei qual foi o deles. Era para começar em novembro. Além disso, é preciso homologar no Consul. Então, porque se ele acaba numa data e não foi homologado o próximo, fica vazio. A não ser que o reitor dê uma canetada e estenda. Né? A não ser que ele faça isso. Mas então ele pode ter acabado e se não homologou, ficou sem ninguém. Chegou a acontecer uma vez aqui, não faz muito tempo. Né? Então precisa ver quando que foi. O prazo era novembro deste ano. O prazo era novembro deste ano. Ou seja, nós estamos fazendo as coisas de forma mais ou menos correta, dando posse à nova representação em dezembro, porque o mandato da representação antiga encerrou em novembro. Foi essa a informação da Luciana Gouveia. Okay? Mais alguém quer fazer alguma manifestação? Deixa eu fazer um comentário. Nós teremos uma congregação extraordinária na semana que vem. Eu peço desculpas a vocês. Essa congregação extraordinária aconteceu porque nós não pudemos incluir o assunto, toda a pauta da congregação na reunião de hoje. Não foi possível fazer isso por conta da visita do Arthur Ávila. Os assuntos que virão para a congregação da semana que vem são um pouco mais polêmicos. A gente ocupará provavelmente uma boa parte da tarde. E aí o fato de termos agendado a visita do Arthur aqui comprometeu a realização de uma reunião só. Por outro lado, a gente precisa aprovar, ou não, né? Mas a gente precisa despachar uns pedidos, umas solicitações da coordenadora de graduação em matemática, que estão aqui na pauta de hoje, que precisam ser encaminhados com urgência. Então, o assunto da pauta de hoje não podia ser transferido. Hoje é uma reunião regular, né, ordinária da congregação, e a gente não tem como transferir isso, porque temos uma data fixa para submeter essas solicitações. Então, por conta disso, nós teremos congregações em semanas consecutivas. Eu pedi a Luciana Gouveia, né, que enviou uma mensagem a vocês perguntando quando seria mais adequado. Nós tivemos apenas 2 professores que disseram que não poderão vir e pediram que fossem substituídos pelos suplentes, o professor Pedro e o professor Alberto Sá. E a gente teve uma sugestão de que a reunião ocorresse na quarta-feira, na tarde da quarta-feira. Eu pergunto a vocês se vocês têm objeção a que isso ocorra, quer dizer, que a reunião ocorra na quarta-feira. Se vocês não tiverem objeção, a gente já pode marcar isso daí tão logo quanto possível. Isso aí, necessariamente até às 16 horas, que eu tenho 2 seminários. Exato. Você tinha comentado que precisará sair até às 16 horas, né? Oxalá consigamos terminar antes das 16. É possível que sim, mas faremos todo o possível. Não, você não está concordando. Se você ausenta, você tira, o quórum fica com uma pessoa a menos. É preciso verificar isso e o seu voto, a partir daquele momento, isso não significa que você automaticamente está concordando com todas as decisões que forem tomadas depois que você se ausentou. Não significa isso. Eu acho que ele precisa estar na ata na hora que ele vai sair. Se ele sai sem falar nada, acho que tem mesmo alguma coisa padrão, assim. Se sai sem falar nada... Você não precisa autorização. Se você quer que conste na... É porque a votação é feita assim, os presentes permaneçam como estão, e aí, se o seu nome aparecer na ata,
isso poderia indicar que você estaria concordando com aquilo. Basta que você nos comunique que você quer que inclua na ata que eu deixei a congregação a partir da tal hora. Aí aquilo fica registrado, então todas as votações que acontecerem depois daquilo não contarão com o seu voto favorável. Quer dizer, elas não contariam mesmo, mas ficará claro que você não foi nem favorável nem contrário, que você não participou daquela votação. Basta que você nos comunique, no momento que você está saindo, que você quer que isso conste em ata, para que fique registrado que a partir dali você não participou da votação. Tá bom? Bom, então eu pretendo fazer isso na quarta-feira. Os assuntos são aqueles polêmicos, é a proposta da nova congregação, a eleição de o coordenador de extensão do Instituto, não são polêmicos, são assuntos que exigem mais tempo do que a gente dispõe hoje. Ok, então, se ninguém tem mais observações a fazer aqui durante o expediente, eu vou pôr em votação a ata da 5ª reunião ordinária. Vou pôr em votação, vou pôr em discussão, perdão. Alguém tem algum reparo à ata da 5ª reunião ordinária? Não tendo reparos, eu posso pôr em votação. Os que são favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. 4 abstenções, perdão. 4 abstenções. Então foi aprovada com 4 abstenções. Vocês devem ter recebido a pauta da congregação. A partir da próxima congregação, nós passaremos a projetar a pauta que está para que fique mais fácil identificar itens que porventura sejam destacados. A mesa não tem nenhum destaque. Na verdade, a mesa destacou, tudo que a mesa gostaria de destacar foi transferido para a pauta da reunião da semana que vem. Mas eu pergunto aos presentes se alguém tem algum destaque. Só um reparo. Na nota está escrito o título do curso de extensão, está escrito Euclidianas. Euclidianas? Euclidianas. Nós temos que achar onde está o Euclides, né? Mas com certeza nós corrigiremos isso. Ok. Achou? Ok. Item 2. Isso. Uma introdução às geometrias não euclidianas. Feito o reparo, claro. Mais alguma manifestação? Posso pôr em votação, então, a ordem do dia sem destaques? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Ok, então, não tendo mais nada a tratar, a gente pode encerrar a reunião de hoje, já lembrando que na quarta-feira da semana que vem teremos uma nova congregação.